parte dos superiores lá da AFA, Academia da Força Aérea, houve em algum instante orientação para que se mantesse sigilo sobre o fato? Não, não houve essa orientação. Não houve essa orientação. Inclusive, isso foi perguntado até ao tenente que realizou a filmagem. Eu indaguei a ele se havia essa proibição por parte do comando, se esse assunto vigorava em caráter sigiloso, alguma coisa nesse sentido. Ele disse que não, que ele apenas estava mostrando esse material para os colegas dele, tenentes e capitães e majores, e nenhum deles tinha um parecer conclusivo sobre o assunto. Portela, a AFA trabalhou em duas hipóteses e seu grupo também, se seria provavelmente um pouso de uma nave de origem desconhecida ou se teria sido um fenômeno meteorológico, ação de ventos, que teria causado o tombamento da cana. Isso. Alguma outra hipótese foi aventada dentro da AFA? Olha, na época em que aconteceu isso, um dos sargentos que fazia parte da patrulha que foi ao local, estava acompanhado de um coronel, de um capitão. Esse sargento se dirigiu ao coronel e fez a seguinte pergunta: Coronel, o que o senhor acha que aconteceu aqui? E o coronel respondeu: eu não sei ao certo, mas poderia até ser mesmo uma arma secreta de alguma outra nação. Portela, esse fato dentro da academia mudou a rotina do dia a dia? Sim, houve uma alteração bastante significativa. Até aquela data, a patrulha fazia essa ronda de helicóptero na academia, mas aos finais de semana essa ronda não era feita. A partir dessa data, a ronda era feita rigorosamente todos os dias, às 9h15 da manhã, às 12h15 horas Zulu. Passou a ser feito rigorosamente nesse horário, todos os dias, inclusive aos finais de semana. Houve um acompanhamento por parte dos militares e também do seu grupo em relação aos dias seguintes para ver o comportamento da cana, o crescimento dela e se houve alguma característica diferente? Sim, olha só, eu posso responder isso com relação ao meu grupo. Com relação à investigação supostamente feita pela AFA, eu não posso lhes dizer isso, mas o meu grupo acompanhou sim. E a cana, ela passou a crescer de uma forma um tanto quanto irregular. Ela passava a crescer, ela estava deitada ao solo e começou a crescer, fazendo uma inclinação, e continuou o crescimento. E a cana que estava também dentro desse círculo, ela ficou amarelada, como se estivesse muito queimada pelo sol. Portela, lá na marca vocês encontraram alguma coisa em especial? Olha, quando nós estivemos lá, nós constatamos que a cana estava amarelada. Toda a cana do interior daquela marca circular se encontrava totalmente amarelada. E nós constatamos uma coisa também, no mínimo, bastante curiosa, né? Havia, apesar de não haver sapatas de pouso de algum OVNI, havia em um dos cantos uma marca como se tivesse sido extraído material, terra, para análise. Alguém, o nosso grupo concluiu que alguém muito provavelmente esteve ali e retirou material para análise. Nós não chegamos a descobrir se houve realmente essa análise, se a academia fez algum tipo de análise, mas que havia essa marca lá e que alguém deve ter estado ali e retirado terra daquele local para analisar. Isso foi constatado. Portela, naqueles dias que apareceu a marca dentro da AFA, algum militar narrou o avistamento de alguma luz estranha na região? Assim, essa pergunta é bem colocada. Veja bem, o nosso grupo constatou sim que 2 soldados que estavam de serviço
alguns dias antes, haviam avistado no céu deslocamento de luzes estranhas. Porém, essa visualização deles não pode ser constatada através de radarização, porque o radar da academia não funcionava naquela época durante a madrugada, quando ocorreu o avistamento. Aparentemente, dentro da marca, essa cana estava com condições para consumo ou não? Olha, se dissesse para eu dar um parecer meu, eu acho que não. A condição em que ela se encontrava com relação ao restante da plantação, na minha opinião, não. Você tomou conhecimento se foi usado algum equipamento, ou pelo seu grupo, ou principalmente pelos militares da AFA, para constatar alguma variação no local? Veja bem, do meu conhecimento, a aeronáutica não esteve no local fazendo medições, mas o meu grupo levou bússola para que fosse constatada a direção em que a cana estava deitada, e não houve interferência magnética na bússola nessa ocasião. Não houve nenhum tipo de interferência magnética. No local da marca, o seu grupo constatou algum tipo de odor, algum tipo de sintomas diferentes? Não havia nada de diferente naquele local, a não ser o fato da cana estar extremamente amarelada e tombada ao solo. Não havia nenhuma outra característica de odor ou qualquer coisa nesse sentido. A conclusão do nosso grupo, na época, foi de que, com uma margem de erro bastante pequena, em torno de 5%, 95% era de que se tratava de um vento irregular naquela área, porque havia um desvio de apenas 15 graus no sentido em que as canas estavam deitadas, com relação à direção do vento que ocorreu no dia 29. Então a conclusão mais provável na época foi de que se tratasse de um vento. Porém, ainda existiam esses 5% de probabilidade de que pudesse se tratar realmente de pouso de um OVNI. Inclusive, próximo ao local circular, havia uma outra marca em que dava a entender que o objeto poderia ter decolado e feito uma curva, deixando um rastro que pode ser notado no filme. Isso foi um detalhe também analisado na época. Vocês podem ver no filme que existe a marca circular e existe algo como se fosse uma trajetória de voo. Parece que o objeto decolou daqui, fez um voo nesse sentido e decolou.